Agora microfone Jovem Pan na Europa, mais uma vez conosco Ulisses Neto com as últimas informações sobre o coronavírus na Europa. Ulisses, uma importante autoridade britânica testou positivo para a doença, é isso, Ulisses? É isso, Thiago. 11 horas mais 26 minutos aqui no Reino Unido. Como a gente vem falando há bastante tempo, né, o número de casos confirmados não representa a realidade. O vírus está se espalhando por praticamente todo o país. Já pegou, inclusive, o Príncipe Charles e agora há pouco o primeiro-ministro britânico Boris Johnson anunciou pelo Twitter que também testou positivo para o coronavírus. Ele divulgou um vídeo, inclusive, falando sobre isso, que nesta manhã ele desenvolveu alguns sintomas relacionados ao Covid-19. Isso significa que ele apresentou tosse persistente e também um pouco de febre. Ele disse que os sintomas são leves até agora, mas que por recomendação dos médicos fez o teste para o coronavírus, deu positivo e agora ele está fazendo o óbvio, está seguindo as recomendações médicas dos cientistas, está fazendo o que deve ser feito, o que é o certo, disse o próprio primeiro-ministro, que é ficar em casa, né, evitar transmitir esse vírus para outras pessoas, trabalhar de casa, ficar confinado agora e, ao mesmo tempo, ele disse que as pessoas não devem se preocupar, porque o governo também tem outras pessoas que estão trabalhando diretamente nesse combate ao coronavírus, especialistas das áreas de saúde, de emergência também, né, dos bombeiros, da polícia. O governo não vai parar porque ele está trabalhando direto do número 10 de Downing Street. Mas o primeiro-ministro é mais uma vítima do coronavírus aqui na Europa. Ontem houve uma grande mobilização dos britânicos para homenagear os agentes de saúde do NHS, né, que é o Sistema Público Britânico, o SUS aqui do Reino Unido. Milhares de pessoas foram às suas janelas para bater palmas, para fazer uma celebração em homenagem aos profissionais de saúde do país. A gente também tem as imagens dessa grande mobilização, porque isso não é comum aqui na Inglaterra, né? Os britânicos são mais reservados, ninguém vai à janela gritar, bater palma, isso nunca acontece aqui na Inglaterra, nem em dia de final de campeonato de futebol, mas ontem houve essa grande celebração em homenagem ao sistema público de saúde. Os britânicos, como vocês podem imaginar, também estão muito abalados com essa crise, mas estão atendendo ao chamado, né, para se tornarem voluntários do NHS. Já foram cerca de 500 mil pessoas inscritas num esquema lançado pelo Sistema Público de Saúde. Este, inclusive, é o tema do podcast Londres Real, um podcast que eu faço aqui de Londres na Jovem Pan todas as sextas-feiras, e o tema do episódio dessa semana é sobre como os britânicos estão se organizando, né? Como cada bairro, cada região da cidade aqui de Londres e também no interior do país estão se organizando para que as pessoas também atuem nessa crise e ajudem o sistema público de saúde a superar esse problema tão grave que nos próximos dias vai se tornar um tsunami de pacientes, de acordo com as informações que têm sido divulgadas diariamente aqui no Reino Unido. O podcast Londres Real já está disponível, né, em plataformas como Spotify, Deezer, Apple Podcasts e também no site da Jovem Pan. Thiago. Ulisses, e como é que está em relação à economia, ao mercado financeiro, às ações aí da União Europeia? Olha, Kalina, o desafio principal da União Europeia é coordenar uma ação para ajudar os países financeiramente, né, para ajudar as economias também desses países. Ontem houve uma reunião entre os líderes da União Europeia, a teleconferência, evidentemente, mais de 6 horas de ligação, e eles quase tiveram um fracasso assim, retumbante nessa reunião, porque o bloco está dividido entre dois lados. O lado dos países que precisam de socorro emergencial, né, de que precisam de dinheiro para amanhã, como Itália, Espanha e também até a França, e do outro lado estão os países que têm muito dinheiro na conta, que não querem pagar mais uma vez por outra crise e que têm bloqueado um pacote robusto econômico, né? E esses países são prioritariamente Holanda e também a Alemanha. Essa discussão está muito grande, o fracasso só não veio na reunião de ontem porque o bloco decidiu que vai dar um prazo de 15 dias para um plano ser definido entre todos os lados, mas a Itália está
batendo o pé, dizendo que não vai assinar uma declaração conjunta qualquer, não vai assinar um plano qualquer. Se os europeus não vierem com um plano robusto de socorro à economia, a Itália ameaça roer a corda. E isso é crucial para o futuro do bloco também, né? A gente não pode esquecer que a Itália, nesse momento de crise, está sendo deixada de lado mais uma vez pelos principais países da Europa, sobretudo a Alemanha, e quem está ajudando mesmo a Itália nesse momento é Cuba, que enviou médicos, a Rússia, que está enviando insumos, e a China, que chegou a mandar até máscara cirúrgica por lá. Ou seja, quando essa crise toda passar, não tenham dúvidas de que os políticos nacionalistas da Itália, né, que tem tanta repercussão por lá, vão explorar bastante essa situação também.